Olá, amigos e amigas que nos acompanham assistindo os podcasts do projeto Weltanschauung, Visão de Mundo. Hoje, quinta-feira, 13 de março, nós começamos um segundo programa, né, dessa sequência. Dessa vez, com clássicos. Aquelas obras que nós entendemos dentro da nossa proposta da criação de uma visão de mundo inata ou construída, ou discutida, ou compartilhada com outras pessoas, mas na construção dessa visão de mundo, nós consideramos que algumas obras são importantes para esse fim. E, nesse sentido, nós estamos iniciando esse programa para trazer, compartilhar com aqueles que nos acompanham, algumas obras que nós entendemos fundamentais para essa construção, para esse processo. O que seriam clássicos? O que nós chamamos, o que nós entendemos, o que nós podemos denominar de clássicos? Clássicos, segundo a nossa proposta, são aqueles livros escritos ao longo da história que marcam momentos importantes da evolução da humanidade, escritos há muitos séculos ou escritos mais recentemente sobre acontecimentos que se passaram há muito tempo atrás. São obras assim marcantes, obras sobre as quais se fala muito, obras que são citadas, que são referenciadas em trabalhos outros de literatura, de história, sempre levadas em grande consideração, mas que normalmente nós não temos tempo ou oportunidade de conhecer. Aqui nesse programa, nós vamos apresentar, trazer algumas dessas obras, fazendo os comentários dentro do tempo disponível, dentro do espaço que nós dispomos, fazemos alguns comentários com o fito de estimular a leitura, ou que aqueles que nos seguem se interessem por essas obras e, eventualmente, as tenham em suas bibliotecas ou em suas referências a respeito de outros trabalhos que vierem a fazer, porque elas sempre serão muito úteis. Os clássicos dizem, antes de tudo, sobre o ser humano. Os clássicos dizem sobre a nossa humanidade. Eles dizem mais do que história, dizem mais do que ciência, dizem mais do que ciência política, eles dizem mais do que filosofia. Os clássicos falam da nossa humanidade, das nossas grandezas, fraquezas, ambições, venturas e desventuras ao longo dos tempos. E hoje em dia fala-se muito em civilização, fala-se em crise civilizacional. Quando nós nos preocupamos com esse aspecto, o conjunto de valores, a cultura que conformam a nossa civilização, nossa democracia, as nossas crenças sociais compartilhadas na nossa organização política e social, quando nós tratamos disso tudo, nós estamos falando de civilização, mas nós temos que levar em conta os passos que foram dados para nós chegarmos a esse estado, a essa situação civilizacional que eventualmente nos preocupa. E esses passos foram marcados por essas obras. Ao longo dos tempos, essas obras são testemunhos apresentados por mentes brilhantes a respeito do que foi discutido, do que foi conseguido, dos fracassos, das vitórias, dos avanços. Tudo isso cometido por pessoas, os agentes da história, nas suas fraquezas e suas grandezas. Hoje nós vamos começar com aquele que eu considero o primeiro clássico da nossa civilização. Vamos ao começo de tudo, então. Nós vamos hoje ao início da Grécia e, como brasileiros, podemos nos orgulhar de trazer ao conhecimento de vocês a tradução brasileira da Ilíada, por Haroldo de Campos.
uma tradução das mais elogiadas no mundo, direto do grego para o português. São 2 volumes, o poema da Ilíada, que nós vamos tratar ali voltando à nossa mesa para falar um pouco mais sobre ele, com uma tradução, como eu disse, magnífica de Haroldo de Campos, um prefácio brilhante de Trajano Vieira, descrevendo o contexto dessa epopeia e fazendo considerações importantes sobre o trabalho de Haroldo de Campos nessa tradução. Vamos tratar, então, de alguma coisa sobre a Ilíada, o poema que descreve de uma maneira mítica a Guerra de Troia. Nós sabemos, acredito que todos que nos acompanham se lembram, estão bem lembrados, que a Guerra de Troia é objeto de 2 grandes poemas. A Ilíada, a guerra propriamente dita, até a destruição de Troia, e a Odisseia, o retorno à Grécia de um dos grandes heróis dessa guerra, que é Ulisses. Nós vamos hoje falar da Ilíada de Homero. A Guerra de Troia, vamos colocar aqui como uma consideração importante, histórica, que deve nos ajudar a situar sobre a importância dessa obra. A Guerra de Troia teria acontecido em função do primeiro grande colapso civilizacional da história, a passagem da Era do Bronze para a Era do Ferro, quando aquela civilização do Mediterrâneo Oriental, micênica, cretense e outras sociedades desabaram pela invasão dos chamados povos do mar, sobre o que até hoje há muita polêmica. A Guerra de Troia teria acontecido no século XIII a.C., historicamente. A Ilíada não é história. A Ilíada é um poema épico que durante 300 a 400 anos foi passado de geração em geração na forma oral, cantado, de memória, algo discutido pelos filólogos, pelos especialistas em língua até hoje, sobre como isso ocorreu. Quando a Grécia toma forma, principalmente na sua língua, com Homero no século no século VIII a.C., aí vai surgir a Ilíada, e apresentada a Polis, a cidade-estado grega que estava tomando forma. Essa é a gênese da Ilíada de Homero. Aqui nós temos os 2 volumes na edição brasileira, até aqui o canto 12 e daqui do canto 13 em diante. São poemas. O que é notável, o que desperta o sabor pela leitura da Ilíada, não são os dados, propriamente os dados históricos. Como eu disse, ela não trata de história, e outros historiadores, Heródoto e Tucídides, principalmente, o criador da história do ponto de vista científico, político, vão voltar a esse episódio procurando historicizar a Guerra de Troia, que é cantada em prosa e verso. Desculpa, prosa em verso não, em verso, que é cantada em verso por Homero, nessa obra que é a primeira da nossa história, da história das ideias, da história do pensamento. E a Ilíada, que trata dessa Guerra de Troia, a grande força, a importância dessa obra para nós modernos são os simbolismos, os significados que ela transmite. Nós estamos numa época, no século VIII a.C., onde a teologia grega era muito rudimentar ainda. Ela tinha por deuses seres, entidades antropomórficas, deuses que tinham ciúmes, deuses muito próximos à condição humana e, por conseguinte, muito fracos, que entram em conflito uns com os outros, tomam partido nas querelas humanas. Mas nessa, digamos assim,
nessa pequeneza dos deuses, nós vamos ver aqui, vamos encontrar trechos da maior importância sobre o papel do divino na vida do homem daquela época. Algumas tiradas que tem aqui. A outra grande força de Homero que impressiona nessa leitura, e eu concito aos leitores mais jovens que aceitam o desafio de ler esses poemas, que é uma forma de literatura completamente diferente do que hoje nós temos à disposição, mas que vejam a força simbólica, descritiva das cenas que são transcritas aqui. Existe um momento, aqui no segundo volume, não me lembro aqui o canto, já vamos ver, em que um deus rio se levanta do leito para enfrentar Aquiles. Nós vemos aqui também as paixões humanas, os seres humanos na sua volúpia, na sua vertente pior, né? Da traição, do adultério, como da conversa aqui entre Paris e Helena, a causadora da guerra, né? Os dois causadores da guerra, pelo desrespeito à hospitalidade e pelo adultério, quando se recriminam. Nós vemos aqui o conflito entre os deuses, em que nesse conflito, nessa descrição, é transmitida uma mensagem teológica importante, que depois vai ter repercussões na filosofia grega. Vamos explorar alguns trechos dessa obra notável. Eu gosto de aqui de comentar o primeiro trecho, vou gostar de comentar, quando Helena repreende Paris por ter fracassado no combate contra Menelau, o guerreiro grego de quem ela foi roubada. Né? Quem dera, filha de Zeus, Helena senta-se em frente a Paris, recriminando-o, sem fitá-lo. Voltaste da guerra? Quem dera tivesse sucumbido à mão forte do meu primeiro esposo. Vão! Olha os termos. Blasonavas vencê-lo pelo vigor do braço e destreza na lança. Vai, provoca de novo o Menelau, dileto de Ares. Ares, o deus da guerra, que torcia pelos gregos. A luta, cara a cara. Não, melhor parar. Não podes enfrentar o louro Atreide, o guerreiro. Louco, um letal lançaço te fulminaria, se o combatesses. Paris disse-lhe em resposta estas palavras: Não me atires, mulher. Ao coração censuras tão cruéis, pois a Palas deve Menelau o êxito. Palas Atena, a padroeira de Atenas, mais tarde, que protegia os gregos. Menelau. Posso vencê-lo de outra feita. Me amparam também faustos numes. Vamos gozar agora do amor, dos prazeres da cama, que Eros nunca tanto me enublou de paixão e sentidos, mesmo na ocasião em que te arrebatei e da Lacedemônia, o lugar antigo da terra de Esparta, em transmariante nau comigo te levei, e de alma e cama unimo-nos nas ilhas Cranae. Mesmo então não te amei tanto. Um doce delírio me toma. Disse, e ao leito subiu, secundado pela esposa. Na cama bem torneada, deitam-se. Vejam o texto do século VIII a.C. E como é colocado aqui o sentimento humano, a humanidade das fraquezas dessas pessoas que causaram a guerra mítica e real, em outros termos, que se deu naquela entrada, naquele ponto do mar, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, Troia. E aqui nós vamos ver
um outro detalhe de valor histórico, porque o poeta, ele citando, ele descrevendo um diálogo entre os heróis, ele comenta aquele momento em que Diomedes, um guerreiro, bota o pé no chão, desce do seu carro de guerra e faz um discurso aos gregos. No tórax o bronze, hórrido, percutia, apavorando mesmo os mais valentes. Todo mundo intimidado com as palavras de Diomedes. Como as ondas do mar, polirressonante, que as praias pulsa e assopra o zéfiro, vão logo se elevando e sublevando altivas no oceano, e se entrebatem até que se rompam contra a terra, reboando em torno aos promontórios, e se encurvam feito um domo, vomitando escuma. O que é isso aqui? Que toda a guerra de Troia se desenvolve à beira do mar. É um testemunho claro e da violência do mar naquele ponto. Os Dânaos, precípites ao prélio, se lançavam, os antigos gregos, mudos, os guerreiros gregos. Então aqui tem um outro indício do interesse da história militar. Os combatentes gregos avançavam e se colocavam em silêncio, o que denota a sua disciplina, a sua obediência aos chefes. Ele segue. Mudos, sob as ordens do chefe, ninguém diria fossem os que marchavam homens dotados de voz, tal o silêncio das falanges gregas. Calavam reverentes aos seus capitães assinalados. Armas fúlgidas faiscando. Quanto aos troianos, aqui nós vamos ver um embate entre civilizações. Quanto aos troianos, como ovelhas ordenhadas nos currais do seu dono, longamente balem ao ouvir os cordeiros. Um clamor confuso vinha deles, nenhuma voz ecoando uníssonas. Mescla de muitas línguas, de países vários. Então, aqui nós temos na poesia mítica a descrição de um exército coeso, culturalmente homogêneo, e uma força oposta, composta de vários povos que são convocados para ajudar Troia naquela guerra perigosa para ela. Essa descrição daqui da guerra nos enseja a oportunidade de lembrar que nós não estamos falando aqui propriamente dos gregos. Estamos falando ainda de civilizações, de cidades que antecedem a Grécia clássica. Micenas, Creta, a própria Lacedemônia, origem de Esparta. Então, são povos que viriam a constituir a Grécia. É desse tempo, do século XIII ou XII a.C., que nós estamos falando. E aqui é muito interessante, nós vemos o conflito entre as deusas Hera e Atenas, contra Zeus. No momento em que Heitor começava a perseguir os gregos até a beira do mar, onde estavam os navios gregos, e Hera e Atenas, assistindo aquilo, não conseguem se conter. Hera se vira a Atenas e diz: ó, tu, filha de Zeus, porta-escudo, ela era porta-escudo de Zeus, nós duas deixaremos uma última vez os aqueus, que eram os antigos gregos, morrer ao desamparo, a força de um só homem, devem assina a Zíaga, Héctor, que a ira desvaira, malfeitor de muitíssimos males. A palavra de Hera, Atena. Atena responde: olhos azuis, a deusa Atena tinha olhos azuis. Tornou-lhe em resposta: bem que ele poderia perder a vida e vigor, pela mão de gregos abatido em terra pátria. Mas meu pai, mente, demente, veja o conflito entre os gregos. Atena falando do Deus Pai, Zeus. Só males maquina, contrariando meu ânimo. Sequer relembra quantas vezes salvei-lhe o filho atribulado sob os duros trabalhos que eu estou lhe impunho. É uma outra história. Nesse momento, Zeus, que acompanha a conversa entre as duas, ele vai interferir
dizendo a Íris, sua mensageira: vai, Íris veloz, faze com que recuem. As duas não querem que me enfrentem, não é bom. Pedirei o que acontecerá. Quebrarei os jarretes dos corcéis do carro espedaçado, as deusas rolarão. E ao final, as duas, quando recebem essa ameaça de Zeus, vão comentar. Hera voltou-se para Atena e falou: ai de mim, filha de Zeus, porta-escudo. Não vale a pena que enfrentemos por mortais o pai. Essa frase é fundamental posteriormente na filosofia grega. Que uns morram, que outros vivam, é coisa do acaso. Que a Zeus, no íntimo foro, cabe dar o justo tratamento a gregos e troianos. Então, esse é um trecho do volume 1, que denota a riqueza, antes da filosofia existir, antes da história existir, a riqueza que a poesia homérica contém e nos transmite. Os 2 volumes contêm passagens desse naipe, dessa importância, desse sabor, que vale a pena nós perpassar. Fica então a recomendação nesse primeiro programa de A Ilíada, de Homero, na tradução de Haroldo de Campos, como o primeiro clássico recomendado desse segundo programa do projeto Weltanschauung. Até a próxima.